isso aqui vai ser rápido, na verdade, tá? Isso aqui basicamente era a aula que todo mundo adorava quando eu ia ensinar alemão. Tinha 5 aulas que todo mundo sempre esperava e uma delas era essa, porque, né, todo mundo tem a sua quinta série interior, todo mundo quer aprender a xingar. E aí, né, qual que é o rolê? Vamos entender em relação à cultura alemã. Né? A cultura alemã, né, diferente dos americanos, dos estadunidenses, que tipo assim, tem um negócio tipo assim, não pode xingar, não pode usar slur, não pode usar curse word. Essa putaria de americano que você não pode nem expressar o que você sente emocionalmente, né? Tipo assim, sei lá, você não pode falar I'm pissed. Tipo assim, né? Tô puta. Você não pode falar isso. Né? Por quê? Porque isso é imoral. Deus não quer ouvir isso. Tipo assim, eles são muito quakers. Eles são muito crente, sabe? É que eu tô buscando uma palavra melhor que crente, que assim, eles são chato pra caralho, insuportável lá. Mas os alemães não, os alemães eles têm a cultura de, tipo assim, de acordar e já falar Scheiße, né? Tipo, merda, sabe? Tipo assim, xingar mesmo, porque, tipo assim, pra eles faz parte de forma natural, sabe? Claro, eles dão uma moderadinha com criança, sabe? Quando falam moderadinha, tipo assim, entre muitas aspas, tá? Porque eles xingam perto de criança também. Na verdade, tipo assim, tem categorias de xingamentos, tem literalmente, tipo, cara, alemão é um bicho muito estranho. Porque tem categorias de xingamento. E existe, tipo assim, xingamento para LGBT, existe xingamento racista, existe, dentro do xingamento racista, em relação a etnias diferentes, então, tipo assim, né, se você é da cultura judaica, tem xingamento em relação a isso, se você é muçulmano, tem xingamento para isso. Tipo assim, eles têm xingamentos específicos para cada cultura, porque o alemão é muito filho da puta, tá? Tipo assim, tem alemães muito legais, muito gentis, muito amáveis, tá? Galera alemã que de repente tá vendo isso aqui e fala português, né? Vocês são incríveis, tá? Mas, tipo assim, tem muito filho da puta, tá? E aí, tipo assim, tanto que eu tenho até aqui no slide, né? Que eu não ensino xingamento LGBTfóbico, capacitista, que eu fui de criança, sabe? Extremamente antissemita, sabe? Porque, né, na época eu tava falando que o nazismo tava voltando. O nazismo já voltou faz tempo, sabe? Essa merda do caralho. Mas, então assim, cara, eles têm categorias, sabe? Tipo assim, eles têm muito, mas muito xingamento misógino. Eles xingam planta, eles xingam tudo, sabe? Por isso que eu falei que, tipo assim, alemão tem categoria em relação a isso. E qualquer palavra no alemão pode virar um xingamento com uma entonação certa. Se eu falar, de repente, tipo assim, vou dar o exemplo da minha vida agora, tá? Hausscheiße, né? Hausscheiße, tá? Casa de merda, que é a casa que eu vivo. Mas, então, assim, esse é o ponto, tá? Tudo dá pra virar xingamento no alemão, tudo, tá? Tipo, pra vocês terem ideia, até, tipo assim, chanceler falava xingamento, sabe? O Helmut Schmidt, tá? Que era um político famoso, se não me engano, ele era um nazista, tá? Se não me engano, esse filho da puta era um nazista. Ele falava, né? Scheidskrieg, né? Ou seja, né? Guerra de merda. Und dann ging mit der Arbeitslosigkeit die große Scheiße wieder los. Né? E aí começou a grande merda novamente com o desemprego. Krieg ist Scheiße, né? Ou seja, né? Guerra é uma merda. A Merkel também falava, sabe? Então, assim, é isso. E tem alguns que eles usam até como gíria, tá? Então, vamos lá, passar alguns pra vocês, tá? Então, tá, a gente tem aqui, né, os mais de boinhos, tá, que eles falam perto de criança, né, que der Schmutz, der Dreck, der Abschaum, der Arsch, né, Schmutz é sujeira, Dreck também é sujeira, tá, é outro sentido em si, mas a ideia de sujo, né, de nojento, por assim dizer, tá, Abschaum é escumas e Arsch é bunda, tá. Aí também isso aqui é pra criança, tá? Então die Pisse, der Ekel, die Kotze, der Mist, tá? Que é, né, mijo, nojo, vômito e esterco, tá? E aí, né, tem as combinações, né? Então, por exemplo, Pissnelke, né, que é basicamente babaca, tá? Ekelgehend, né, que é a ideia de nojento, de asqueroso, tá? Ou também, né, Erregend, né, da mesma.
Aí, né, a gente tem aqui um pouquinho mais legal, né? Então, tipo assim, a gente tem aqui, eu não vou falar todos não, tá? Mas a gente tem, por exemplo, né, Der Doofman, né, que é babaca, mané, tá? Der Dummkopf, tá? Das Rindvieh, tá? Rindvieh é como vocês vão xingar bolsonarista, tá? Que é gado, tá? Dummkopf é burro, bocó, manézão, sabe? Nossa, esse aqui eu acho incrível. Até porque assim, eu já tive um amigo com esse nome e assim, eu só fiquei pensando, cara, se ele soubesse disso, que é Der Horst. Der Horst é babaca. Tem uma história em relação a isso, tá? Porque tipo assim, Horst é um nome de nome próprio na Alemanha, tá? E transformaram isso em xingamento, tá? Por conta de um cara chamado Horst Wessel, que era um, entre aspas, herói. Era um nazista, tá? Era um babaca. E tipo assim, ele era muito otário. A história dele, tipo assim, ele é burro, é isso. É a história de um cara burro. Só isso, tá? Tem uns 500 Ross na Alemanha, sabe? Aqui no Brasil, se não me engano, tem uns 150, coisa assim, tá? Inclusive, que era meu amigo. Enfim. Então, assim, é isso. E a gente tem, né, uma variação, que é der Vollhorst, né? Que é completa idiota, completa babaca, tá? A gente também tem, né, der Klaus, que é palhaço, tá? Mas isso é na Suíça. Der Idiot ou Die Idiotin, tem um erro aqui de grafia, tá? Que é idiota, né? Masculino ou feminino, tá? Tem variação aqui, tá? Aí, vamos pegar uns um pouquinho mais pesadinhos, né? Só pra fechar o vídeo aqui, tá? Então a gente tem aqui Mist, né? Que é porra. A gente tem Scheiße, que é merda. A gente tem Scheißkerl, né? Que é cafajeste. Na verdade, tem muitas formas para misturar com Scheiße. Então, né? Scheiße capitalismo, capitalismo de merda. Scheiß macho, né? Machista de merda. Então, assim, tem várias forminhas, tá? Tem várias formas. Enfim. Aí, né, a gente tem o clássico, né? Arschloch, que é cuzão, tá? A gente tem, além disso, o Leck mir am Arsch, né? Que é vai tomar no cu, tá? E a gente também tem, né? Arsch der Welt, né? No cu do mundo, no cu de Judas, tá? Então, são alguns em si, tá? Que, tipo assim, sei lá, são os de boinha, tá? São os tranquilinhos. Fick dich também, né? Vá se foder, sabe? Mutafuca, né? Que é filho da puta. Der Fica, tá? Que é o fudido, é o babaca, tá? Esse aqui é legal de ensinar. Spießig, burguês. Tá? Enfim. Então, assim, inclusive tá, era xingamento mesmo, tá? Na época de Max, isso aqui era realmente xingamento, mas enfim. Então, assim, são alguns em si, tá? Tem xingamento pra cacete, mas enfim, é isso.